Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite do ilustre senador Waldir Raupp, e em abrir a discussão para a população brasileira e disponibilizar informação de qualidade a respeito da ozonioterapia. O objetivo aqui é mostrar que a ozonioterapia realmente interessa para a população brasileira. Eu teria como passar os slides? Não. Fica mais fácil. Eu sou médica, formada há quase 30 anos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, otorrinolaringologista de formação, e há 20 anos me interessei por uma linha da medicina conhecida como medicina biológica alemã. Um dos recursos dessa linha de conhecimento é a ozonioterapia, e por esse motivo me envolvi com esse tema. Ele não está passando. Aqui. Bem, a ozonioterapia é uma técnica de uso secular, é uma técnica segura, com aplicação ambulatorial, como vocês verão, é simples, portanto, tem baixo custo de equipamentos e insumos, é consagrado em vários países em todo o mundo, ela otimiza o resultado de outras técnicas de tratamento, é útil como tratamento complementar ou até mesmo isolado em várias enfermidades, ela pode gerar economia substancial de recursos do SUS e aumenta a qualidade de vida das pessoas tratadas. Próximo. Não, pegou. A ozonioterapia já era utilizada amplamente na Europa e nos Estados Unidos da América já no século XIX. Seguinte. A ação germicida do ozônio já era conhecida na Alemanha em 1890, numa época em que não existiam antibióticos ainda. Então, essa demonstração da atividade bactericida contra diversas bactérias já era um conhecimento presente na Alemanha. A tuberculose era tratada com ozonioterapia em 1911. Lembrar que o primeiro antibiótico só foi descoberto em 1928, né? Então, nós estamos falando de uma técnica que antecede o uso dos antibióticos em medicina. Aqui vocês podem ver um mapa do mundo em que existem sociedades médicas de ozonioterapia. Portanto, é uma prática utilizada mundialmente e amplamente difundida. A ozonioterapia é utilizada em todos os hospitais governamentais na Rússia. Esse é o manual do Ministério da Saúde da Rússia, há muitas décadas. Na Alemanha, os seguros de saúde reembolsam os procedimentos de ozonioterapia desde a década de 80. Ela também vem sendo incorporada no sistema público de saúde de países como Portugal, Espanha, Itália, China, além de Cuba, desde a década de 80 também. E no Brasil, como é a situação? Bem, eu represento aqui a Associação Brasileira de Ozonioterapia. A nossa associação ela é coligada à Federação Mundial de Ozonioterapia e à Cooperação Europeia de Sociedades Médicas de Ozonioterapia. No Brasil, a ozonioterapia foi reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia como um procedimento odontológico legítimo em 2015, depois de apenas 2 anos de avaliação. E aqui vocês podem ver a resolução CFO 166/2015, em que todas as áreas da odontologia moderna são contempladas: dentística, periodontia, endodontia, cirurgia, dor e disfunção da articulação temporomandibular e, em especial, necrose de maxilares. E uma pergunta que não quer calar é se a boca faz ou não parte do corpo humano. Não é? Porque uma vez que a ozonioterapia pode ser utilizada em odontologia, em todas as áreas da odontologia, por que motivo ela não poderia, já que é o mesmo gás, a injeção é feita da mesma forma, basicamente ela não poderia ser utilizada no resto do corpo humano? Então, nós precisamos entender um pouco mais do que se trata a ozonioterapia. Né? A ozonioterapia ela vai utilizar uma mistura de gases, oxigênio e ozônio, a partir de um gerador de ozônio medicinal. É um equipamento simples em que entra oxigênio medicinal. Esse aparelho, em geral, dá uma descarga elétrica de cerca de 15.000 volts
no oxigênio, dissocia as moléculas de oxigênio e reagrupa como ozônio. E quando sai naquela seringa ali, didaticamente preenchida com um líquido azul, na verdade é um gás, né? É sempre uma mistura gasosa oxigênio e ozônio que tem apenas 5% de ozônio no máximo. No entanto, é o ozônio que faz o efeito biológico. Por esse motivo, a ozonioterapia ela é conhecida também como oxigênio-ozonioterapia, já que a maior parte da mistura se compõe de oxigênio, né? O ozônio é uma pequena parte, porém a parte efetivamente eficiente do ponto de vista biológico. Quando nós praticamos ozonioterapia, nós precisamos basicamente de um gerador de ozônio medicinal, um torpedo de oxigênio medicinal puro, esse gerador, conexões, seringas, agulhas, sondas, equipos, material de asepsia, eventualmente uma touca, uma bolsa plástica e uma banheira, no máximo. Isso são materiais que existem em qualquer posto de saúde em todo o Brasil. Não há nenhuma dificuldade. E o equipamento é um equipamento de custo baixíssimo, que exige apenas uma revisão anual e que pode ser utilizado em todas as áreas de aplicação da ozonioterapia. Então, não existe necessidade de se comprar um equipamento para cada área de aplicação. A única contraindicação absoluta é a deficiência grave de uma enzima, que é uma questão genética e que precisa ser dosada anteriormente ao início dos tratamentos. De resto, são todas situações que podem ser contornadas e corrigidas antes da prática e daí o conhecimento dessas questões demanda que a ozonioterapia seja um procedimento médico, pois demanda diagnóstico médico antes que a indicação dos procedimentos seja realizada. E como é que a ozonioterapia age? A ozonioterapia, ela se baseia na aplicação dessa mistura gasosa, oxigênio e ozônio, e nós sabemos que ozônio, desde 2002, no artigo da Science, foi documentado que o nosso organismo humano fabrica ozônio no processo de ativação de anticorpos. Isso, portanto, o ozônio é uma biomolécula, não é possível ter alergia ao ozônio. E os mecanismos de ação da ozonioterapia são conhecidos há várias décadas, né? Então, o que nós sabemos sobre a ozonioterapia? Que ela otimiza a liberação de oxigênio nos tecidos e a fluidez do sangue. Ela modula a cascata inflamatória, né, por conta da ação sobre as citoquinas inflamatórias. Ela libera óxido nítrico, faz vasodilatação. Ela modula o sistema imunológico, ela melhora a drenagem linfática, tem um efeito de quebra de gorduras, libera fatores de crescimento que possibilitam a regeneração de tecidos variados, em especial cartilagens, tem um efeito germicida já comentado e ela regula também o metabolismo de órgãos como o fígado, os rins e a tireoide e principalmente estimula a síntese de enzimas antioxidantes dentro dos tecidos, o que vai promover a proteção das células normais. E essa ação ela é muito interessante em pacientes oncológicos porque as células tumorais elas não têm esse sistema de antioxidante eficiente e elas são lesadas pela mistura gasosa. Então, aqui vocês veem o caso de um sangue, né, uma amostra de sangue de um paciente aqui do lado esquerdo, em que apresenta esse fenômeno chamado rouleau, empilhamento das hemácias, e nos 10 minutos seguintes a ação do ozônio. Isso acontece basicamente porque o ozônio vai adicionar cargas elétricas negativas na membrana das hemácias, vai fazer com que as hemácias se soltem, readquiram flexibilidade e possam caminhar na microcirculação de forma mais eficiente, levando oxigenação aos tecidos. A ozonioterapia também regula o sistema imunológico, diminui a inflamação. Existem vários trabalhos na literatura mundial em osteoartrite, artroses de joelho e coluna, né? E a ozonioterapia também reduz o estresse oxidativo por aumentar a síntese das 3 principais enzimas antioxidantes dentro das células e isso protege as células normais. E como se aplica a ozonioterapia? Nós podemos aplicar a ozonioterapia por via tópica, local ou sistêmica. No caso tópico, a primeira aplicação é a aplicação de uma simples bolsa plástica em que você retira o ar ambiente manualmente ou com um sistema de vácuo e enche essa bolsa com ozônio.
nós podemos usar também a água ozonizada num mecanismo chamado hidroozonoterapia, né? Aplicação da água com ozônio para remoção e limpeza de feridas, de detritos celulares e limpeza de feridas e a ação bactericida do ozônio. Nós podemos também utilizar o óleo ozonizado como curativo de demora para feridas ou para tratamento de sinusites, por exemplo. Nós podemos fazer as aplicações locais, sejam subcutâneas, articulares e musculares. E nós podemos fazer as aplicações sistêmicas. Aqui vocês veem uma grande autohemoterapia. Essa paciente aí deitada sou eu, há muitos anos atrás. Esse meu professor alemão, Dr. Hans Eberhard. Eu sobrevivi à aplicação, como vocês podem ver, né? Não morri, né? Vocês não estão vendo um fantasma, né? E é uma técnica muito simples, porque ela basicamente remove por um sistema estéreo, como se fosse uma doação de sangue, entre 50 a 200 ml de sangue. Esse material é coletado num frasco de vidro ou numa bolsa plástica resistente à ação do ozônio. É introduzido ozônio, a mistura gasosa oxigênio e ozônio. Esse sangue muda de cor e ele retorna no mesmo acesso venoso no braço do nosso paciente. E nós podemos fazer também a pequena autohemoterapia, como conhecida a autohemoterapia tão difundida, apenas com a diferença de já ter ozônio dentro da seringa, né? A insuflação retal, utiliza-se uma sonda por via retal, é muito útil em idosos que tenham dificuldade de acesso venoso ou em crianças, para não ter efeitos traumáticos. Aqui eu trago para vocês a experiência com pacientes diabéticos em Cuba. A Cuba desenvolveu essa técnica em função de limitações econômicas e desde a década de 80 esses trabalhos foram feitos combinando técnicas de bolsa plástica, insuflação retal e aplicação do óleo ozonizado. Eles têm patentes de óleo ozonizado específicos com índice de peróxidos controlados. E aí vocês podem ver aqui a ação dessa combinação de técnicas de ozonioterapia numa ferida de pé diabético. Ali são apenas 20 dias promovendo essa melhora. Para que vocês tenham uma ideia, uma ferida média, ela pode demorar a cicatrizar entre 8 meses a 1 ano e 2 meses, demandando uma série de curativos e cuidados, além do absenteísmo e da sobrecarga financeira para o governo em relação ao afastamento dessa pessoa do seu trabalho. Com a ozonioterapia, o fechamento da ferida acontece entre 20 dias e 2 meses apenas, né? Então, é bem contundente a ação da ozonioterapia nesses casos. Então, em resumo, nós usamos ozonioterapia para tratamento de dor. Aqui vocês veem a aplicação de ozônio numa área com dor, mostrando a vermelhidão, né, a hiperemia que acontece na área em que existe inflamação. Isso é um método de detecção de mentira também, muito útil, porque se o paciente chegar aí e disser, eu quero um atestado para deixar de trabalhar, e você aplicar ozônio e não ficar vermelho, ele está mentindo, né? Muito bom. Tratamento de feridas, né? A outra técnica que eu já coloquei, muito útil em pé diabético. Então, vocês veem aqui, esse é um efeito apenas de água ozonizada em pé diabético. O diabetes, se conhece que 50% dos pacientes diabéticos, depois de 20 anos de doença, vão desenvolver neuropatia diabética, problemas nos nervos, na sensibilidade. 30% dos pacientes com diabetes desenvolvem úlceras nos pés, 80% são de causas neuropáticas e o risco de amputação é 15 a 40 vezes maior em pacientes diabéticos. Isso é muito importante porque um paciente diabético que utiliza a ozonioterapia, ele pode reduzir entre 50% a 80% o risco de amputação. Isso para uma pessoa correndo um risco de amputação é um número expressivo. Nós também conhecemos a ação da água ozonizada sobre queimaduras, promovendo uma cicatrização altamente eficiente, sem retrações. Aqui vocês podem ver, as imagens são meio fortes, né? Nem todos são médicos, são acostumados, mas é importante que vocês conheçam e vejam isso. Aqui a hidrozono, apenas a água ozonizada em úlcera venosa. Vocês veem depois de 25 dias de tratamento, depois de 30 dias de tratamento, né?
Depois nós vamos pensar no tratamento da ozonioterapia em infecções. Infecções por bactérias, por fungos, por vírus. Nenhum micro-organismo é capaz de resistir aos encantos oxidantes do ozônio, né? Isso é muito importante. No momento em que nós vivemos já uma ameaça de infecções hospitalares por superbactérias resistentes a todos os antibióticos, a ozonioterapia se coloca como uma técnica muito importante no controle dessas infecções, superinfecções. Então, aqui existe um trabalho publicado no Brasil pela Faculdade de Medicina da USP, o efeito do gás ozônio, reproduzindo um modelo em laboratório de uma bolsa plástica, entrada e saída de ozônio, e as bactérias estudadas, as 10 superbactérias, inclusive a KPC. Então, vocês veem que, como eu comentei, a ozonioterapia é uma mistura sempre de oxigênio e ozônio. Então, se poderia pensar que foi o oxigênio que fez o efeito. Então, vocês viram o crescimento bacteriano que acontece. O oxigênio não impede o crescimento bacteriano, ali vocês à direita podem ver o crescimento acontecendo depois de 30 minutos, não inibe o crescimento, e com o ozônio, mesmo aplicado nesse modelo só topicamente, com concentrações baixíssimas de apenas 1,2 microgramas por ml, já foi suficiente para inibir o crescimento bacteriano. Então, na ozonioterapia, nós utilizamos essa mistura gasosa sempre dentro de uma janela terapêutica entre 1 a 100 microgramas. É uma janela terapêutica altamente estudada, segura e eficiente. Aqui o resultado do trabalho mostrando que todo o grupo de bactérias expostas a ozônio em todas as concentrações teve o seu crescimento inibido. Isso tem um potencial enorme de controle de infecções hospitalares, para desinfecção de equipamentos, por exemplo. Mais recentemente, tem-se visto a aplicação da ozonioterapia para tratamento de autismo. Isso é uma observação e uma prática que se desenvolveu amplamente no Brasil a partir de uma experiência internacional de Cuba e do Chile, de pesquisadores de lá, e muito interessante, as mães das crianças autistas importaram protocolos de tratamento de ozônio, inclusive com aquisição de equipamentos geradores de outros países, já que na ocasião não existiam nem equipamentos registrados aqui no Brasil para a Anvisa, e organizaram um congresso para mostrar os benefícios nas suas crianças a partir do ozônio. Basicamente, nós observamos nas crianças, e a ABOS, a Associação Brasileira de Ozonioterapia, aprimorou uma tabela de insuflação retal para uso nessas crianças por quilo de peso, e o que se vê, o efeito mais exuberante é o retorno da fala dessas crianças, né? Crianças que não falavam, né? Que nunca falaram e eventualmente começam a falar depois de 3 a 4 semanas de aplicação por insuflação retal de ozônio. E, por último, uma área emergente é o tratamento de câncer com ozonioterapia. Então, o que se sabe já, publicado na literatura norte-americana, são as complicações de radioterapia sendo minimizadas, os efeitos colaterais da quimioterapia também minimizados. E, basicamente, uma ação muito boa da ozonioterapia é a melhoria das condições de baixa de oxigenação, que faz com que os tumores proliferem, né? Então, eu trouxe um caso de um paciente com adenocarcinoma, aqui essa lesão que parece um camarão, e depois de 4 meses, apenas cicatriz. Esse paciente só fez radioterapia e ozonioterapia combinados. Não foi submetido a nenhuma cirurgia com regressão, está há 2 anos em segmento com controle completo da sua doença. Ele tinha indicação de uma cirurgia extensa abdominal com ressecção de boa parte do seu intestino. Aqui os laudos comprovando o adenocarcinoma prévio e a cicatriz sem atipias na amostra da biópsia. Nós vamos ter aqui a apresentação de câncer, foi cortada, o Carlos vai falar violentamente. Ela é segura. Nós sabemos que, a partir da Sociedade Alemã de Ozonioterapia, 5.600.000 tratamentos, 40 casos de efeitos colaterais mínimos, apenas 6 óbitos na literatura,
Esse é o trabalho, ou seja, são 0,7 incidentes em 100 mil aplicações, dando um risco de apenas 0,0007%, óbitos 6, né? Isso dá um risco de 0,0001%, e apenas uma morte descrita na literatura do governo norte-americano desde 1966. O Vioxx, um anti-inflamatório que foi retirado do mercado, causou 60 mil mortes em apenas 4 anos, somente nos Estados Unidos, né? E aí, existem evidências científicas? Existem, para a hérnia de disco, mostrando que é altamente eficiente, funciona em todos os grupos estudados. Esse é um trabalho multicêntrico entre o Canadá, a Johns Hopkins, os Estados Unidos e a Itália. No Brasil também existe revisão sistemática em coluna, mostrando a aplicação em dor lombar, em dores em geral, né? Lombociatalgia. Essa é a revisão sistemática das aplicações sistêmicas de ozônio, mostrando alto nível de evidência. Existem guidelines internacionais mostrando. E quais são os benefícios econômicos para o SUS, né? A doutora Celina terá a oportunidade de apresentar e nós ficamos altamente surpresos com os benefícios. Em geral, resumidamente, é 20% a 80% de economia dos recursos do SUS com a introdução da ozonioterapia no sistema público de saúde brasileiro. Isso não é pouco, né? No momento em que nós vivemos um caos instalado na saúde pública brasileira, é inaceitável, é quase criminoso que os pacientes brasileiros não tenham acesso à ozonioterapia. E ela principalmente gera qualidade de vida, né? Então, se sabe que os pacientes sentem um bem-estar adicional durante a ozonioterapia. Atletas, já o Zidane, aquele famoso da cabeçada, o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Postiga, na Europa é altamente difundido, inclusive o Antônio Bandeiras. Que tal? E essa semana a ozonioterapia está na pauta, a população brasileira está conhecendo mais, está nas bancas por uma matéria bem interessante da revista Veja, e eu quero concluir dizendo que a ozonioterapia é uma técnica que seguramente interessa a população brasileira, e vamos parabenizar o senador Waldir Raupp por essa iniciativa e em trazer a ozonioterapia para o Brasil de forma legal, consciente e totalmente disponível, como deve ser e como já é em vários países sérios em todo o mundo. Eu agradeço e encerro por aqui. Muito obrigada.